Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 196 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Blue Sky como Rodrigo Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no página5.substack.com, link na descrição do episódio. E quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Além de dicas exclusivas, os assinantes podem participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, de Irene Solá, será o livro do nosso papo de agora em junho. Estão definidas as leituras do restante do ano. Em agosto, conversaremos sobre Cramp, pequena preciosidade da chilena Maria José Ferrada. Em outubro, será a vez do doloroso Homens ao Sol, de Ghassan Kanafani, um dos principais nomes da literatura palestina. E em dezembro, conversaremos sobre uma das escritoras brasileiras mais aplaudidas dos últimos anos. Falo de Micheline Verunchik. O livro escolhido é Caminhando com os Mortos, vencedor do Prêmio Oceanos de 2024. Publicar autores do Oriente Médio e do Norte da África, dar voz a literaturas subrepresentadas no Brasil e estabelecer pontes diretas num eixo sul-sul. Com esses propósitos que a editora Tabla nasceu em 2020. Desde então, foram responsáveis por publicar no país nomes importantes, mas até então pouco conhecidos por aqui. Falo de escritores como o libanês Elias Khoury e os palestinos Mahmoud Darwish e Ghassan Kanafani. Sim, o mesmo que leremos no Clube de Leitura, página 5. Cada vez mais gente anda prestando atenção naquele canto do mundo, especialmente por conta do massacre de Israel sobre os palestinos. O trabalho da Tabla nos ajuda a olhar para a história com mais nuances do que estamos acostumados a ver no noticiário. Uma das mentes à frente do trabalho é a editora Laura Di Pietro, com quem conversei sobre o nascimento da Tabla, os desafios de trabalhar com literaturas pouco conhecidas por aqui, as barreiras que enfrentam e a importância da ficção literária para a compreensão de realidades diversas. Laura Di Pietro, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Laura, chamei para a gente bater um papo sobre o trabalho com a Tabla, sobre como tem sido publicar literatura do Norte da África, especialmente do Oriente Médio, nesses nossos tempos. Só para datar aqui o nosso papo, a gente está no começo de junho de 2025, mas antes de a gente entrar na parte, digamos, mais tensa e triste da história, eu queria saber como começa essa história da Tabla em si. De onde vem a ideia de se criar uma editora com o foco que vocês têm, e como que vocês chegam nesse foco de ter uma editora voltada para livros do Oriente Médio e do Norte da África? Oi, Rodrigo, muito bom estar aqui, super obrigada pelo convite. A gente adora o podcast de vocês, o Página 5, então, muito bom. Obrigada pelo convite mesmo. Olha, a história da Tabla, ela começa há alguns anos atrás, assim, eu e minha sócia, a gente viajando pelo Oriente Médio e pelo sul da Espanha também, a gente começou a conhecer essa cultura árabe, muito através da Andaluzia mesmo, dos poetas sufis também. A gente começou a se interessar, bem jovem ainda, e a perceber que tinha pouca coisa, quase nada, assim, dessa cultura, e também percebendo quanto a gente mesmo desconhecia. Enfim, não só geograficamente, falando dessa região aí, Oriente Médio, Norte da África, mas também as culturas islâmicas, né? E, enfim, a própria herança, a tradição do Islã. Então, a gente começou a pesquisar tudo isso, foi se encantando, e aí, para encurtar a história, porque ela pode ser longa, em 2008 a gente fundou uma editora que se chamava Roça Nova, porque a gente morava na roça, mas já com a ideia de trazer alguma literatura dessa região. E a gente começou com um livro que se chamava A Casa do Califa, do Tahir Shah, que é um autor inglês, mas de origem afegã, e foi um sucesso A Casa do Califa,
uma tradução do inglês, né? A gente ainda não tinha nenhum acesso enfim, a essas línguas, aos tradutores, ainda não tinha se estruturado mesmo, assim, a gente tinha essa vontade e precisava se estruturar para isso, né? E, enfim, conhecer mais, entender essa necessidade para tentar trazer também uma coisa legítima, autêntica, né? A gente tinha que fazer essa experiência com a gente mesmo, assim. Então, a gente ficou bastante tempo com essa editora que ainda é o nosso CNPJ, na verdade, ainda se chama Editora Roça Nova Limitada, e a gente começou a lançar devagarzinho alguns títulos, mas ainda não traduzindo, e aí quando foi em 2016 a gente criou o selo Tabla, e já com alguma experiência, e também experiência editorial, que a gente também não tinha, e a gente começou a pesquisar a fundo mesmo, que catálogo seria esse, que parcerias a gente precisava fazer, que tradutores eram esses também, onde eles estavam, será que eles topariam esse projeto? Então a gente começou a conversar muito com o Michel Sleiman, que é o tradutor de poesia árabe, fantástico, genial, nosso parceiro, super parceiro. Isso em 2009, a gente começou essa conversa com ele, então uma vez por ano, a gente até brinca, a gente se encontrava para falar desse sonho que era a Tabla. E aí, enfim, chegou em 2020, exatamente na pandemia, em 2019, a gente criou uma equipe e falou, gente, vamos fazer, vamos começar. Aí em 2020 a gente começou o catálogo, então eu falo, a Tabla teve alguns momentos, assim, nasceu algumas vezes, mas a gente considera que o projeto Tabla mesmo, que a gente idealizou durante muitos anos, ele começou a acontecer em 2020. Então é mais ou menos essa a história da Tabla, e é uma vontade enorme que a gente tem tinha e tem, que é trazer outras narrativas, assim, a gente sentia assim, uma injustiça muito grande também, um desconhecimento que acabava sendo uma coisa ruim, nefasta, eu acho, assim, né? A gente só absorver uma narrativa hegemônica, preconceituosa, enfim, uma propaganda tão violenta em relação ao mundo árabe e a esse outro mundo, a essa outra região, né, que abarca também a Turquia, o Irã, e a gente também está começando a ampliar assim, um pouco esse conceito, talvez até esse conceito de Oriente Médio a gente talvez abandone, de certa forma, estou aqui falando isso muito espontaneamente, mas procurando entender melhor essa diversidade, assim, né? Porque a gente fala, o mundo árabe, o Oriente Médio, e a diversidade é absurda, assim. Então a gente também fala, olha, a gente publica as culturas do Oriente Médio, né? As literaturas, os mundos árabes, assim, são muitas diferenças. Cada vez a gente aprende mais também. E a gente também tem essas parcerias muito importantes com historiadores, com o pessoal de relações internacionais, com os tradutores que realmente são parte, todo mundo é parte da Tabla. A gente considera a Tabla um projeto coletivo e feliz, assim, porque a gente viu o quanto a Tabla pôde também ser um ponto ali de reunião de tanta gente que estava ávida por alguma coisa, por, enfim, trazer essa narrativa, por contar essas outras histórias. A gente se surpreendeu bastante, a gente já sabia que era um trabalho importante, mas, assim, a gente tem muitas surpresas, a maioria boas. Eu imagino, porque assim, a partir dessa resposta já me pego pensando em alguns pontos, eu dentro de todo o conhecimento super superficial que eu tenho, mas na hora que você falou, por exemplo, de que começa a ter um olhar mais aguçado para isso, de repente, com uma viagem pela Andaluzia, e nos chegam muitas coisas da Espanha. Se a gente anda na rua e vai conversar em qualquer bar da esquina, as pessoas conhecem a Espanha e fazem alguma imagem da Espanha, e muitas vezes essa imagem feita na Espanha vem justamente do que é uma imagem muito forte da Andaluzia. Então, a questão do flamenco, das cores, e muito da cultura andaluza mesmo, que acaba projetando uma imagem da Espanha para o exterior, mas essa imagem da Espanha é sempre muito desconectada do passado árabe que existe na Espanha, por mais que seja fundamental para a formação cultural da Espanha hoje, todo esse passado árabe. Então, as pessoas conhecem a Espanha, conhecem algumas referências que só estão na Espanha por conta dos árabes, mas, de repente, não conhecem ou nunca nem ouviram falar de uma coisa deslumbrante como é a Alhambra. E mesmo se conheçam, mesmo se ouvem falar, não conseguem associar que uma Alhambra só existe ali em Granada por conta de todo um período de colonização, ocupação e de trocas de cultura muito intensas que existiram entre árabes, católicos e judeus na Espanha durante séculos e séculos e séculos,
antes deles inventarem de virem para esse canto do mundo, né? Os espanhóis, no caso. Então, assim, me parece que quando a gente fala da Espanha, nem o lastro por trás do estereótipo que pode estar nos árabes, nem isso nos chega. Por outro lado, se basear só em estereótipos é o pior caminho para mostrar a diversidade de qualquer coisa. Então, na hora que você fala desse desafio de mostrar os mundos árabes que existem, me lembra de um papo que eu tive justamente com a Safa Jubran, de, poxa, como é difícil, assim, falar do mundo árabe, sendo que o árabe do Levante, as questões que estão sendo retratadas ali, de repente, pela literatura libanesa, ou pela própria literatura palestina, dos palestinos da diáspora, são muito diferentes de uma literatura que vai ser construída no Marrocos, que vai ser construída, de repente, na Tunísia, ou que vai ser construída por árabes mesmo, mas que já vivem na França há mais tempo e vão trazer muito dessa tensão Europa, Norte da África, mas de uma maneira bem mais contemporânea. Então, queria te ouvir um pouco mais sobre essa dificuldade de além de achar o tom, mas de conviver nessa tensão, de nós não temos nem muito bem estabelecido algo para minimamente além do estereótipo, e só que ter uma base comum para pelo menos começar a falar de um assunto é importante para que depois a gente aprofunde. Só que na hora que a gente vai aprofundando, a gente vai vendo que, meu Deus do céu, como tem muitos outros caminhos para a gente explorar e como a gente gostaria de tratar disso de uma forma muito mais complexa do que, às vezes, o público está preparado para lidar. E eu posso estar completamente errado, você fica à vontade para falar, nossa, Rodrigo, quanta bobagem. Não, eu acho que é isso mesmo, eu estava aqui te escutando, acompanhando e balançando a cabeça, assim. Eu acho que é isso, mas apesar de tudo que a gente está vendo e assistindo, esse mundo em colapso, eu não sei nem o que dizer sobre isso, mas enfim, a gente ainda não chegou lá, ainda vai chegar lá, mas eu acho que ao mesmo tempo também tem, e paralelamente tem uma necessidade, assim, uma demanda de compreender mais profundamente as coisas. Eu acho que em relação a muitos tópicos, assim, não só especificamente sobre essas regiões e sobre essas narrativas, mas eu acho que tem, tanto que tem uma, assim, a Tábua chegou e tem um público que vai crescendo, que está aumentando, e a gente recebe muito feedback, assim, de gente mesmo procurando, que estava ali esperando, que quer conhecer. Eu acho que em relação a muitas outras também, chegando às literaturas africanas, chegando tanta coisa, eu acho que a gente está num momento, apesar de tudo, muito aberto para a diversidade. Eu acho que ninguém aguenta mais, né, essa narrativa hegemônica, ninguém aguenta mais essa voz única. Então, eu acho que é um fenômeno que está acontecendo de forma geral, e eu acho que tem esse contexto aí também para que as pessoas possam se surpreender e conhecer e ir mais fundo nessas literaturas. A gente também a gente aprende o tempo todo, assim, vai cada vez mais compreendendo essa diversidade. É uma diversidade que você fala o próprio árabe, né? Eu não falo árabe, eu aprendi, quer dizer, eu tive aula há 30 anos atrás e ia muito bem, me arrependo demais de ter parado, porque eu adorava e eu acho que eu poderia, enfim, ter falado bem esse idioma, talvez. E assim, mas eu consigo pegar uma coisa ou outra, eu consigo ler, escrever, mas enfim, só para dizer que só o árabe, assim, já são tantos dialetos, em cada lugar você estava falando, no Marrocos, o Marrocos é diferente do país do Golfo, que é diferente do país do Levante, então, em relação a tantas coisas, até em relação à própria língua também, né? Essas culturas, elas são muito, muito diversas. O que é o norte da África, e também cada país dentro do norte da África, e também cada etnia dentro desse pequeno país, às vezes, assim. Tem uma questão étnica muito rica. Quando a gente lançou, por exemplo, o livro Bagdá no Ar, né, que é um livro de contos no ar, eu achei esse livro incrível, porque, imagina, dentro desses contos policiais, ou contos às vezes um pouco, tendendo um pouco para um ar mais diferente, não tanto policial, mas assim, quanto o de político, quanto de diversidade, de etnias, e quantos assuntos estavam ali dentro, né, e a gente até fez um mini curso sobre Bagdá, porque a gente falou, gente, a gente precisa fazer um mini curso aqui para contextualizar esse livro. Eu estou aqui me perdendo um pouquinho nessa pergunta, não sei se eu te respondi, mas enfim, fui puxando um fio aqui. Não, mas é ótimo que é muito mais um bate-papo do que qualquer outra coisa, e me leva para um outro caminho desse fio.
que é, vocês são uma editora que nascem com uma preocupação ética e com uma ambição política, digamos. A política não a política necessariamente a política partidária, mas você de olhar para uma parte do mundo e falar, essa parte do mundo precisa ser melhor representada aqui no Brasil. Quais são os desafios de se aliar essa condição ética, essa ambição política, com o rigor estético que se espera de uma editora na hora de escolher os livros pelos quais publicar, pelos quais batalhar, que vale a pena apostar? Que eu acredito que deve ter muito livro que vocês leem e falam, nossa, esse livro é super importante, mas literariamente ele não para de pé. Uhum. Não, ótima pergunta. A gente, quando começou esse projeto, a gente falou, vamos publicar literatura. A gente queria realmente publicar literatura. A gente não pensou que ia publicar não ficção, assim, e quer dizer, publicar ficção, poesia, romance, contos. E a gente não achou que ia para outra. A gente acreditava que a literatura. Aí tem até uma história que eu conto sempre, mas eu não vou contar. Ninguém aguenta mais ouvir, eu acho. Que é Não, uma. aguenta sim, eu não sei se meu público ouviu. Você conta sempre, aí você não aguenta mais ouvir, mas as pessoas aguentam. Então, eu vou fazer ela ficar bem curtinha, que ela é bem maior. Assim. A gente tem pegou assim, uma guia que era o seguinte: a literatura é uma história, né? Que eu gosto de estar no Mil e Uma Noites, eu já nem me lembro mais onde é que está essa história, mas enfim. É assim, olha, a verdade bate no castelo, ela quer entrar no castelo do rei Harun al-Rashid. E aí ela bate na porta. E aí o guardião vai lá, abre a porta e fala, quem é? Ah, é a verdade. Aí ele vai até o rei e fala, rei, a verdade quer entrar no palácio. E aí o rei fala, ah, é verdade, ele fica ponderando, ah, não sei, a gente vive que rola uma certa harmonia, para que a gente vai mexer nisso, enfim. Olha, é melhor a verdade não entrar. Aí o guardião vai lá e fala para a verdade. A verdade volta disfarçada de várias coisas. Uma hora é a justiça, outra hora é outra coisa, e sempre ela recebe um não. Até que um dia a verdade bate na porta, o guardião pergunta quem é? E ela fala, é a fábula. E aí o guardião vai até o rei e fala, rei, é a fábula quer entrar no castelo. Aí o rei pensa, a fábula? Que mal pode fazer a fábula? Deixa a fábula entrar. E foi assim que a verdade, disfarçada de fábula, entrou no castelo do rei Harun al-Rashid. Então a gente pensou assim, a literatura ela é uma porta maravilhosa, vamos entrar com isso, assim, né? Eu acho que ela vai proporcionar outras investigações, outras pesquisas, um aprofundamento para quem quiser. Então a gente sempre trata, e continua sendo assim, a gente pensa muito na literatura. Mas também a gente se deu conta de que era muito importante contextualizar, porque tinha um desconhecimento muito grande, né? A gente se coloca nesse lugar também, né? A gente aprende bastante aqui fazendo, né? E como era, assim, como ninguém sabia nada, como o Eduardo Said falava, nossa, eu tenho que começar do básico. É o básico, além de, claro, eu acredito muito nessa propaganda gigante, nessa tentativa mesmo enfim, de controlar essa narrativa, né, que vem das grandes mídias, tudo isso que a gente já sabe. Então a gente pensou, gente, a gente tem que contextualizar, a gente vai ter que fazer conversas, fazer cursos, oferecer cursos gratuitos, a gente procura realmente criar uma situação para cada livro que a gente publica, e foi dando certo. E publicar também não ficção e alguns títulos bem urgentes, assim, que a gente sentiu bastante urgência, e que até, de certa forma, atropelaram o nosso catálogo, atropelaram, assim, no sentido que você faz uma previsão toda bonitinha, e claro que quer fazer Deus rir com os seus planos para ele, né? Então, a gente vai mudando aqui o tempo todo, chega uma urgência, a gente tenta cumprir com isso. Claro que tem uma questão política aí que é inegável, assim, né? Enfim. Já vai entrar nessa parte mais da urgência, mas eu queria ainda pegar um ponto que está no cerne de como a tábua se apresenta, e é uma pergunta que eu acho que a resposta até é um pouco autoevidente, mas eu acho que é importante explorar, porque muita gente que acompanha a literatura às vezes não para refletir sobre isso, que é a vontade de estabelecer uma ponte direta entre o eixo sul-sul, no caso aí o sul global. E eu já falei algumas vezes aqui no podcast, em algumas entrevistas relacionadas principalmente às literaturas de países africanos, principalmente as literaturas em língua portuguesa de países africanos, como é muito raro chegar algum autor, sei lá, de Angola, de Moçambique, direto no Brasil.
O cara precisa ser primeiro chancelado e editado em Portugal para depois pintar por aqui. Já estão começando a surgir algumas exceções. A Dublinense, por exemplo, hoje já vai direto, às vezes, sei lá, em Moçambique, traz um autor, como trouxe recentemente o Moçambique com o Zé de Zarolho, esqueci o nome do Emanuel alguma coisa. Mas é uma exceção, ainda depende da pessoa sair da África subsaariana, geralmente, passar pela Europa, depois chegar aqui no Brasil. E aqui é justamente a proposta de não, a gente não precisa nem de ninguém da Europa, nem de ninguém dos Estados Unidos chancelando um autor ter qualidade para a gente publicar. Queria que você falasse um pouco da importância disso, beleza, a gente pode criar nossas próprias balizas estéticas e falar isso aqui é bom, isso aqui não é bom, sem que ninguém esteja abençoando, entre Esse, aspas, se esse, abençoando. esse ponto é super importante para a gente, Rodrigo, muito mesmo, esse diálogo sul-sul, esse sul global, tanto que as literaturas, né, as traduções que a gente faz, essas literaturas, a gente procura sempre traduzir do idioma original, isso é a primeira coisa. Claro, tem uma questão literária e tal, mas também tem essa questão de, não, por que a gente precisa ser legitimado sempre pelo norte, né? Por que a gente precisa traduzir do francês, por que a gente precisa traduzir da tradução em francês, né? Da tradução em inglês. Então, isso é um primeiro ponto. E também essa coisa de montar o catálogo, descobrir esse catálogo. Então, realmente a gente vai direto na fonte, assim. E também a gente tem o auxílio dos nossos tradutores, e às vezes, né, poxa, um livro que também focam muito no mundo árabe, leem o árabe, então os jornais, as revistas literárias, os agentes que a gente também conhece nessas feiras, a gente frequenta bastante as feiras do mundo árabe, esses encontros de editores também. Eu falo mundo árabe, mas na verdade é mais extenso, né? Tem também o Irã, tem também a Turquia, a gente frequenta algumas feiras em Istambul, agora acabei de vir de Teherã também, enfim, para conhecer mesmo os editores, os ilustradores, os autores. E aí, claro, eu vejo um livro, eu não leio o árabe, não leio o turco, eu sempre peço para alguém checar. Também confio um pouco na minha intuição, que até me guia razoavelmente bem. E também a gente já tem uma rede assim desses agentes, né? Seja agente literário, seja os autores, seja as editoras árabes ou turcas ou iranianas, que já sabem da tábua, assim, né? A gente até ganhou uma visibilidade fora, eu acho, por essa presença também nesses eventos, assim. Então já sabe, Laura, isso aqui não serve para tábua, isso aqui não tem nada a ver com a tábua. E tem um livro aqui que nossa, é a tábua, Então, a gente conseguiu fazer uma rede aí para escolher esse catálogo, e uma rede totalmente sua, assim, não precisa mesmo, nem prêmios, nem validações, assim, realmente vindas do hemisfério norte, assim. Isso a gente fica bem feliz de ter criado essa rede. Eu acho que isso foi também um dos cuidados na construção desse projeto, né, e desse catálogo, assim, não saiu lançando logo, a gente realmente fez um trabalho de campo, assim, entender, porque a gente queria, desde sempre, ter essa relação mais direta mesmo, assim. Então, demorou um pouquinho a tábua para sair, eu acho também por causa disso. E agora entrando na questão mais urgente, desde 2023 os olhares se voltaram ainda mais para a questão entre Israel e Palestina, e desde então vem se escalando o massacre em cima de massacre, principalmente em Gaza, mas não só em Gaza, né? As ocupações continuam acontecendo também na Cisjordânia, ataques explodiram contra o Líbano, contra outros países ali da região. Para vocês, como é que tem sido ser uma editora que traz uma literatura daquele lugar do mundo num momento como esse, ainda mais sendo uma editora que traz a literatura, no caso, dos palestinos, que é uma literatura que a gente aqui no Brasil ainda conhece muito pouco e ainda tem muito pouco acesso, até pelo trabalho de vocês e também de algumas outras editoras que há mais ou menos pouco tempo vem trazendo algumas coisas e já tem um leque maior de oportunidades de conhecer essa literatura hoje do que tinha, sei lá, 20, 30 ou 40 anos. Mas ainda me parece ser bastante incipiente. Mas como que tem sido para vocês viver esse momento, pensar esse momento e trabalhar nesse momento? Eu acho que são três frentes que se misturam, mas são diferentes. Uhum. Nossa, é muita coisa. Então, primeiro eu vou até falar da literatura palestina, que sempre
encantava a gente, né? Essa Mahmoud Darwish, Hassan Kanafani, assim, a literatura palestina é tão rica, a gente adoraria, desde sempre, trazer assim, muita coisa, porque eu falo, nossa, porque realmente não tinha quase nada, ou nada, né? Então, e a riqueza dessa literatura que acaba influenciando toda a literatura árabe, né? A gente tinha muita vontade de trazer mais e, infelizmente, ou não sei, tem uma limitação também, porque tem uma questão da tradução, não são tantos tradutores assim. Enfim, aí a gente também tem esse momento agora, acabou também chamando a atenção de muitas editoras que começaram a trazer, e a gente acha ótimo, porque é muita coisa mesmo, então eu espero que cada vez mais editoras tragam literatura, ou não ficção, ou esse debate aí, enfim, a verdade sobre a questão palestina. Para mim é bem difícil, é muita coisa, né? Então, vamos lá. A gente estava criando um catálogo e com certeza a gente sempre privilegia essa literatura pela qualidade da literatura mesmo, né? E enfim, pela ausência aqui no Brasil desses autores. A gente tinha assim uma perspectiva de muitos anos à frente, assim, trazendo a literatura desse território. E aí, quando acontece tudo isso, é a questão da urgência, né? Então, mesmo antes, desculpa, antes de 2023, a gente tinha lançado o livro que é Gaza, Terra da Poesia, com 17 poetas jovens de Gaza. Isso foi em 2022. Na verdade, talvez essa urgência sempre tenha existido, pelo menos ela existe há 80 anos, né? Então, são poetas jovens. É como se a gente estivesse falando de urgências dentro da urgência, né? Exato, assim, então, eu fico até assim, por onde começar tudo isso, né? Porque sempre foi urgente, né? Gaza é urgente há quanto tempo? A Palestina é urgente há pelo menos 80 anos, mas enfim. E também a gente lançou o livro do Ilan Pappé, que é 10 mitos sobre Israel, acho um livro fundamental. O Ilan Pappé é um historiador israelense, judeu, antisionista, acho que a voz mais potente hoje em dia da história da questão palestina, e é um livro fundamental, assim. Eu acho que o nosso primeiro livro não ficção, a gente viu assim, a necessidade de fazer um livro que é, ao mesmo tempo, profundo, didático, enfim, todo mundo pode ter acesso e começar a entender minimamente que história é essa, né? E que contaram para a gente que, enfim, que é muito diferente da história real. Essa urgência, claro, desde 2023, virou a gente assim de cabeça para baixo. Óbvio, a gente também tem uma relação forte, afetiva e com a Palestina, né? Já foi a Palestina e amigos, enfim, uma admiração, então é bem forte para a gente. Foi uma pancada, assim, claro. Eu tô falando aqui, tô achando ridículo porque, nossa, é muito maior do que tudo isso. Mas enfim, essa também criou algumas urgências, né? Pra gente, o que a gente podia fazer? Na hora que aconteceu, a gente falou: o que a gente pode fazer? A gente tem que informar, narrar, produzir esse conhecimento, enfim, trazer mais coisas, e a gente até criou uma tarja assim, na nossa comunicação, que é informe-se, não sai falando qualquer coisa, né? É muito sério, é muito grande, é muito importante para uma rede social você ficar dando opinião, enfim. Então a única coisa que a gente podia fazer era realmente tentar. Foi interessante que algumas pessoas bem intencionadas também ligavam para a Tava, você tem gente que sabe falar sobre esse assunto. Isso foi muito bacana, de falar, que bom, tem alguém, ou tem canais, por exemplo, o ICL imediatamente ligou para a gente, tem quem que a gente pode chamar aqui que vai saber falar desse assunto. Então isso foi bacana, a gente falou, poxa, que bom, né, a gente também tem um pouco virou um pouco essa referência, assim, pelo menos para indicar, né, quem sabe, quem conhece o assunto, quem pode falar de uma forma séria, responsável, né, porque é muito irresponsável que a grande mídia fez e está fazendo. Enfim, eu não quero aqui ficar falando o que todo mundo já sabe, mas, enfim, é de uma responsabilidade gigante que um dia a história vai cobrar isso, né. Mas, não sei, me perdi aqui um pouco. Não, mas eu já vou querer entrar ainda mais nessa parte da mídia, mas antes eu queria voltar um pouco da sua resposta, que é sobre a sua ida para a Palestina. Conta um pouco como foi como você foi, quando você foi, como foi
conhecer a Palestina, suas Eu, impressões, suas memórias, o que vem assim na cabeça? eu fui logo que acabou a pandemia, eu fui, passei uns 40 dias. Eu fiquei também. A gente publica alguns livros infantis de um instituto que chama Tamer Institute for Community Education. Eles são incríveis, a base deles é em Ramallah, uma casa muito bacana. Eles existem há mais de 35 anos, eles foram fundados logo depois da primeira intifada, que foi em 87, acho que em 89 o Instituto abriu, trabalha principalmente com criança, com literatura, faz um festival por ano de leitura em toda a Palestina, alimenta as bibliotecas, traduz as coisas mais incríveis para criança, muitos jovens trabalhando no Instituto Tamer. A gente é muito fã e procura ser parceiro desse instituto. E aí, numa dessas, eu fiquei muito amiga da diretora, que é a Rena Kubaj, e a gente, numa dessas idas, assim, que é a Sharjah, né, que a gente frequenta muito esse Emirado de Sharjah, que é um Emirado muito ligado à cultura, à educação, também faz uma feira, um encontro de editores anual. A gente conheceu, ficou muito amiga. Ela falou: vai, passa um tempo lá, fica com a gente lá no Instituto. E eu fui e fiquei. Ela me deu uma salinha, assim, Laura, aqui é sua salinha, fica trabalhando. E aí eles são incríveis, assim. Então, eu fiquei um tempo lá, viajei também pela Palestina, viajei de carro com ela para alguns lugares, enfim. Quando você chega em Hebron, você chega na Palestina, você vê o que é uma ocupação, gente. Então, assim, é muito pior do que a gente imagina e do que a gente escuta, do que a gente lê, mas quando você bota o pé e vê, realmente é assustador, e é tão distópico, é tão inacreditável assim, que isso possa realmente acontecer, e acontece, né? E agora, imagina, pior ainda, mas é uma distopia, é uma coisa cruel, e eu não estou nem, acho que a gente teria que fazer, sei lá, uns 3 programas e chamar gente muito mais competente do que eu para falar sobre isso, numa conversa para debater isso aí. Então, eu acho que assim, acho que a narrativa está mudando, eu acho que muita gente hoje em dia está vendo como é essa história, né? Enfim, é uma ocupação de 80 anos, pelo menos, uma ocupação ilegal, né? Chamada de ilegal pela ONU, enfim, pelo direito internacional, e que segue a todo vapor, assim, é assustador. No dia que eu cheguei ao dia que eu fui embora, você já vê o estrangulamento, assim, né? Você vê outros. É um projeto que nunca deixou de ser executado, né? Então, assim, pensar que é uma novidade, ou que 7 de outubro é uma novidade, ou que não é uma. Mas a novidade está na violência, né? De você chegar no maior crime que pode existir, que é o genocídio. Mas isso vem num projeto que nunca deixou de ser executado em governo nenhum, em momento nenhum. O projeto sionista é esse, de expansão, de ocupação da Palestina, e o que a gente está vendo é o extremo disso, né? Esse é um ponto que eu já toquei eu já escrevi algumas vezes sobre isso, né? E que eu procuro tocar nos meus textos de como você enxergar os ataques do Hamas de 7 de outubro, você pode ver como um ponto de inflexão cruel, repugnante e reprovável. Mas você não pode ver de forma alguma como qualquer começo de história. Uhum. Já tinha décadas até aquilo lá acontecer. Nada começa, não é um ponto inicial de nada ali. E você falou das ocupações. Eu acho que 2 livros que quem estiver nos ouvindo, já também indiquei diversas vezes, mas que eu acho que eu não conheço pessoalmente a realidade ali, mas que eu acho que transmitem um tanto dessa angústia, dessa opressão que você trouxe na sua resposta. São O Detalhe Menor, da Dania Schible, que saiu pela Todavia, e O Tornar-se Palestina, da Lina Meruane, principalmente na parte mais narrativa de viagem da Lina. E eu já trago esses 2 títulos para a nossa conversa, que eu ia perguntar para você quais outros títulos você indicaria para quem quiser se aproximar via literatura de um pouco do que acontece por lá historicamente. Bom, Tornar-se Palestina é um livro que eu amo, assim, sempre falo para a Maíra da Relicário, livraço, dou de presente, nunca tenho ele aqui, porque eu sempre dou ele de presente. Enfim, um livro super importante. É, Olha, eu acho que
todos os livros sobre, né, que a gente tem aqui, que não são muitos, né, mas que estão disponíveis, por exemplo, aqui da Tábua, com certeza, Hassan Kanafani, as 4 novelas do Hassan Kanafani, elas são fundamentais, assim, além do, né, Mas da eu vou até qualidade. aproveitar para fazer propaganda, porque o Canafani vai estar no clube de leitura da newsletter da página 5 agora no segundo semestre. Ai, que Ainda legal. não chegou para os assinantes, mas a gente está gravando hoje. Quando for ao ar, já vai ter sido divulgado. Então, Muito bom, muito bom. Esse que eu leremos falei, Paulo, Canafani, leremos Homens ao Sol. Homens ao Sol, maravilhoso. A primeira novela, né, do Kanafani, virou também, foi filme nos anos 70, logo depois que o Kanafani morreu, foi assassinado, o filme saiu, ele chegou a conhecer o diretor, né, assim, eu conheço a esposa dele, a Anne Kanafani, ela mora em Beirute, maravilhosa, assim, enfim, e ela contou isso, porque que o Kanafani chegou a ver a feitura do filme, né, e depois também Homens ao Sol, Retorno à Haifa, Sad e O que lhes restou. Esses 4 títulos, que são fininhos, são novelas fininhas, mas assim, tem um impacto imenso, contam a história, e além do valor literário do Kanafani, que é um genial, né? E depois também Elias Khoury, a trilogia Crianças do Gueto, a gente lançou o primeiro volume, o segundo vai sair esse ano, e o terceiro vai sair em 2027, são livrões, assim, o primeiro que se chama Meu Nome é Adam, é um livro fundamental que fala exatamente desse momento da Palestina, né, de 1948, a formação do gueto, enfim, é um livro fundamental, além do Elias Khoury, que faleceu ano passado, um autor gigante, com certeza um nome que estava cotado para o Nobel, talvez fosse o segundo Nobel árabe, mas ele faleceu antes disso acontecer. Ele é um autor simplesmente genial. Meu nome é Adam, gente. Vale muito a pena. E você falou algumas vezes da relação com a imprensa, né? Como que você percebe, Laura, a aceitação dos livros de vocês por parte da imprensa e a abertura que dão ou não para tratar de autores, principalmente dos árabes? E às vezes eu percebo que se busca na imprensa ainda muito do estereótipo, ou então, se não está buscando estereótipo, está buscando meio que o contra-estereótipo. Então, vai ser assim, ou o árabe é terrorista, ou então vai falar, não, eles não são terroristas. E não tem nada a ver uma coisa, nem de ser terrorista, nem de não ser terrorista. Existem infinitas outras abordagens para se tratar do assunto, ser árabe, ser do Oriente Médio, ser do norte da África, ser de qualquer lugar diferente do que se acha o Ocidente. Mas como que vocês percebem esse diálogo, notam esse diálogo, constroem ou tentam construir esse diálogo? É. Eu mesmo, como jornalista, muitas vezes eu passo certa irritação com a postura de muitos colegas. Sim, sim. Bom, vamos falar dessa imprensa, né, dessa mídia, assim, como que a gente chama isso? É. E claro, tem uma outra mídia, como você e como outros canais, que são bem diferentes. Então a gente vai falar dessa outra mídia, né, dessa mídia mais convencional, sei lá, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a gente pode dar um nome para tudo isso. O que eu sinto é que depende. Existem alguns jornalistas que querem, propõem uma matéria, que querem ser mais livres, né, idôneos, mas eles estão sempre ali dentro daquela caixinha ali que vai ditar algumas normas ou dizer algumas palavrinhas que não podem acontecer, que não podem ser citadas, enfim. A gente sempre sente que quando sai uma matéria num veículo desse gigante, ela sempre tem uma pequena censura, um ajuste, e muito a compensação, que eu acho assim, uma coisa muito louca, que principalmente se é um autor árabe, principalmente se é palestino, que é uma compensação, um balanço que eles tentam fazer o tempo todo, tipo, traz o seu árabe para conversar com o meu judeu, vou falar bem assim, tá? Não sei nem para onde que esse podcast é ouvido, mas tem muito essa postura que eu acho assim assustadora, né? Assim, e como durante muito tempo era impossível conseguir uma matéria que falasse da Palestina, da literatura palestina, senão tinha que ter sempre um contrapeso. Assim, isso a gente já disse não para várias matérias por causa disso, né?
enfim, jornais aí grandes, a gente fala, não, mas essa matéria, não, que bacana, a gente quer falar sobre literatura, puxa, que bacana, a gente é escaldado, né? Então, assim, que legal, e o que mais que vai ter nessa matéria? Porque nunca é apenas, né? Então, assim, eu não sei o quanto isso está mudando, o quanto isso mudou, eu acho que isso, sei, eu acho que está mudando, mas bastante tempo foi assim, era assim que acontecia. Então a gente começou a dizer, olha, não, melhor não. Quando você puder falar só disso aqui, assim, né, isso aqui existe, não é um contrapeso para nada. Então, aí a gente pode fazer ótimas matérias, mas também já aconteceram muitas coisas boas. Até nesses veículos que a gente até se surpreendeu. Eu falei, nossa, essa matéria aqui, nossa, a primeira capa, que matéria de capa, nossa. Enfim, mas sempre tem isso, ou a vigilância da terminologia, ou esse contrapeso, esse balanço, a tentativa de colocar, que eu acho assim, acho que até hoje uma das coisas mais cruéis, que é você realmente tentar fazer um equilíbrio, né, entre Israel e Palestina. Esse equilíbrio não existe, gente, né? Ele não existe, não tem como ele existir. Então, mas eu acho que tem muito essa tentativa, né, essa narrativa, assim. Mas, Laura, então, para a gente caminhar para o final da nossa conversa, gostaria que você me indicasse um livro, e um livro que não tenha nada a ver com o que a gente conversou até agora. Não sei o que você anda lendo para além disso, quais são os seus outros interesses. Então, algum livro de outra área, outro universo. Ah, é? Olha, tem um livro que eu estou relendo agora, não é da Tábua. É um livro que eu estou muito encantada, que é o Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum. Eu já tinha lido e falei assim, só que eu estou relendo porque eu vou mediar uma mesa do Milton com a Lina Meruane, com a Alexandra Coelho, na Bienal. E aí eu estou relendo o Relato de um Certo Oriente e estou assim, passada como esse livro é bom, gente. Muito bom. Laura de Pietro, muito obrigado pelo papo. Obrigada a você, Rodrigo. Muito obrigada, viu? Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.